Então, que Jesus nos abençoe com bastante saúde e paz. Para falar com vocês sobre o tema que eu escolhi para hoje, eu fui procurar na revista O Consolador, no portal Casa Espírita Nova Era, é um artigo de Mauro, eu acredito que o sobrenome seja Falasser, não tenho certeza a pronúncia. No livro Fonte Viva e num artigo de Terezinha Olivier, na Juventude Espírita. Então vamos lá. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São palavras de Jesus, está em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Se é que nós podemos dizer que talvez sejam essas frases as mais belas das ditas por Jesus. Tudo que ele falou foi lindo. As que mais tocam o íntimo daqueles que se sabem ainda em crescimento espiritual, imperfeitos. Imperfeitos em crescimento espiritual. Né? Então, não vamos pôr o devido sentido na palavra. E eles se sentem abraçados pelo Mestre por essas palavras dele. Nós vamos falar um pouco hoje sobre esse carinho que Jesus nos deixou. Primeiramente, nós vamos definir o que é jugo. Jugo é uma peça de madeira utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. Nós podemos também chamar de canga. No interior, quem é do interior ou já foi passear sabe muito bem o que é jugo, o que é canga. Jugo também era uma espécie de forca por baixo da qual os romanos faziam passar os inimigos vencidos nas batalhas. Jugo significa, então, submissão, obediência, autoridade. Na Bíblia, jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, como vícios, enfermidades. Na época de Jesus, os judeus estavam sob o jugo romano, sob o domínio de Roma. E é nessa situação que ele nos convidou a aceitar o seu jugo. Ele acrescentou ainda que seu jugo era suave, o que pode parecer uma contradição, pois as diretrizes religiosas para o cumprimento dos deveres sempre foram austeras, difíceis de serem seguidas. Naquela época, na época que Jesus esteve conosco aqui, que nós podíamos ver ele com esses olhos, a frequência ao templo, a oferta de donativos e a postura aceita por correta bastavam para caracterizar o bom religioso. Os deslizes eram socialmente aceitos, não comprometendo a conduta do crente. Ou seja, o homem determinava quais eram suas deficiências morais e como suprir essas deficiências. Eles não compreendiam Deus e tinham dificuldade em aceitar as suas leis. Vamos raciocinar, então, um pouco sobre essas palavras de Jesus, fazendo algumas perguntas. Por que ele, Jesus, se dirige aos que estão em sofrimento? Como ele vai aliviar? Como seu jugo pode ser suave e o fardo leve? Quando ele se dirige aos que estejam em sofrimento, Jesus se dirige a toda a humanidade, pois nós, mais dia, menos dia, passamos por momentos de necessidade, sejam eles de que espécie for.
Ele sabia que suas palavras poderiam ser melhor compreendidas e aceitas em momento de necessidade. Quando está tudo bem, né? A gente está empregado, está bem de saúde, está tudo bem. A gente não questiona muito, né? Da parte espiritual. Está indo tudo tão bem, a gente... Mas quando a gente precisa, a gente vai ouvir a palavra de Jesus, né? Jesus, então, falou a esses da compreensão, da aceitação e do esforço na prática das leis divinas. O jugo a que se refere é a observância dessas leis, as leis que ele nos apresentou, e que quando nós entendermos essas leis e aceitarmos essas leis, nós vamos estabelecer um vínculo entre nós e o Criador, aquele vínculo que Jesus tinha. Esse jugo é leve e essa lei é suave, pois impõe como único dever o amor e a caridade. E amor e caridade, em tempo algum, será um fardo pesado. Tem um artigo de Ricardo Saldanha que se intitula O Jugo Leve, a Televisão e o Jacaré. Eu vou contar para vocês o que é esse artigo. Ricardo tinha, em 1988, 24 anos. Era magrinho. E ele estava num domingo na casa dele assistindo televisão. Imagine a televisão, aquelas grandonas com o tubo enorme, que pesava 1 tonelada. E ela estava num suporte na parede. E, de repente, a televisão pifou. Ele subiu na cama para tentar tirar a televisão do suporte, para ver se ele conseguia mexer na televisão ou se precisava de uma assistência, né? Quem foi que falou que ele conseguia? Ele tentava, a televisão parecia que estava grudada no suporte. Aí ele lembrou de um vizinho dele, que fazia torneios, participava de torneios de judô, já tinha ganho até alguns campeonatos. Ele falou, vou lá. Foi, chamou o vizinho, veio, subiu na cama, com uma mão, ele tirou a televisão. Esse vizinho era gente boa, parecia um armário de tão forte, mas era gente boa. E o nome desse vizinho? Jacaré. Apelido, né? E aí, não sei por que Jacaré, tá? Ele não conta, também não perguntei por que ele chama Jacaré. E ainda brincou com ele, né? Fazendo menção que ia dar a televisão para ele segurar. Ainda bem que não deu, porque não ia conseguir. Então, a TV é leve ou a TV é pesada? Lógico, a TV tem um peso determinado, né? Mas para Ricardo, ela pesava 1 tonelada, né? Agora, se a gente perguntar para o Jacaré, ele vai falar que nada, levinha. Assim sendo, não é o peso da TV que vai determinar o leve ou pesado, mas a capacidade de quem tenta levantar. Aí está a diferença. Em nosso dia a dia, nós enfrentamos problemas e provas que serão leves ou pesados, dependendo de quanto estivermos fortes para lidarmos com eles. E nós estamos preparados? O Jacaré, para segurar a TV como ele fez, ele teve que treinar, trabalhar com dedicação e suor. Então, para alguns pesos, né, como questão da morte, adversidades da saúde, finanças que ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo, e outras coisas, nós devemos nos preparar adequadamente. A doutrina espírita, bem compreendida e assimilada, nos fornece elementos para isso. Ela nos fala que a vida continua após a morte, que tudo tem um propósito, que nós não somos vítimas,
que nós somos hoje o produto de decisões que nós tomamos ontem. E, consequentemente, o nosso amanhã será o produto do que nós fizermos hoje. Não só nessa vida, mas como de outras vidas que nós tivemos. Jesus, espírito de altíssima envergadura, enfrentou as dificuldades na vida material para nos apresentar um Deus justo e amoroso para conosco. Ele veio para contar desse Deus para nós. Para Jesus, as dificuldades eram jugo suave e fardo leve, assim como o jacaré e a TV. Ele lidou com essas dificuldades sem qualquer sofrimento. Que força será que era a que animava Jesus, que fez ele considerar tudo assim e deixar o recado para nós, né? Leve, suave. Será que era amor? Um amor em um nível que nós ainda vamos compreender na totalidade e nós vamos vivenciar. Então a resposta, sem sombra de dúvida, é sim, amor. Jesus, nessa passagem do Evangelho, prometeu consolação aos que sofrem. E ele fez isso há mais de 2000 anos. Será que hoje, com os problemas que vivenciamos no mundo moderno, essa consolação ainda é válida? Os problemas de hoje serão diferentes dos daquele tempo? As causas serão as mesmas? Mas qual que é a causa do sofrimento? No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8, está que a causa do sofrimento é a imperfeição do espírito. Portanto, é a mesma de milênios atrás. Todas as estradas terrestres ainda estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem tempo para o alimento espiritual. Famintos de ouro e carregados de desilusões, procurando aventuras por novidades emocionais, conseguindo simplesmente o tédio. E é nessa busca pelo material, pelo alívio dessas aflições, que são aflições íntimas, nós vamos transbordando em desespero e dor. O vinde a mim de Jesus, portanto, não significa a cura das enfermidades, os milagres, as facilidades em nossas vidas. Antes, vou repetir, nós não compreendíamos Deus e tínhamos dificuldade em entender suas leis. Pouco mudamos, muito pouco nós mudamos. Não vamos confundir o nosso avanço tecnológico com evolução moral. O avanço tecnológico permite a nós conforto, facilidades. É justo que nós aproveitemos isso. E deveria, então, sobrar mais tempo para nós como seres espirituais, já que o trabalho pesado está sendo aliviado por máquinas, por engenhos, né? Mas não é o que acontece. Na busca do material, que nós ainda buscamos, a maioria das vezes está nessa busca o alívio para essas nossas mazelas, que nós esquecemos que a felicidade e o sofrimento está dentro de nós. Ele faz parte do nosso espírito. E nessa busca, o fardo se torna pesado, o jugo fica pesado, e nos imobiliza e sobrecarrega. E quando isso acontece, a gente pede auxílio. E aí, chegou então o momento da gente refletir sobre nós, o que somos, o que estamos fazendo aqui, o que nós queremos, e sobre Deus. O ser humano é o somatório das suas aspirações e necessidades, mas é também o resultado de como aplica os recursos que tem à sua disposição. Jesus nos convida a fazer a nossa parte, a nos responsabilizarmos pelos nossos deveres. Ele é o educador por excelência.
O Evangelho de Jesus é o jugo suave, e a prática do amor e a caridade é o fardo leve. No livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia, hoje eu estou enrolada, à luz da psicologia profunda, na página 55, Joana de Ângeles nos fala: ante os desafios mais vigorosos e as situações mais inclementes, não desistir dos ideais de beleza, não ceder espaço ao mal, não negociar com as sombras, permanecendo verdadeiro, luminoso, de consciência reta, decidido. Eis a proposta de Jesus, e foi conforme ele viveu. Sendo o caminho, o único, aliás, para que nós cheguemos até Deus, ele não teve outra alternativa, senão afirmar: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós tenhamos sempre em nossa consciência que muitas TVs vão aparecer na nossa jornada. Estejamos preparados, ampliando a nossa capacidade de amar, vivendo a nossa vida com leveza, alegria e compaixão. A nossa proposta para que nós possamos refletir é, primeiro, ficar atentos ao chamamento do Mestre. Ele disse que ele era o pastor e nós as ovelhas, e que nenhuma ovelha se perderia, e que elas saberiam reconhecer o chamado do pastor. Então, vamos reconhecer o chamado do Mestre, mas vamos reconhecer esse vinde a mim com o real significado com que ele nos fez o convite. Muito obrigada a todos, uma boa reunião.